Sabe aquela música? Tudo o que você sempre quis saber sobre aquela música, mas nunca pôde perguntar. Com Marcos Vica. Salve galera, começando aqui mais uma edição do podcast, programa da Rádio Mix. Sabe aquela música? A gente sempre explora, conta histórias e curiosidades a respeito das canções. E hoje a gente tem aqui... é a terceira vez que ele está no programa, mas a primeira vez presencial. Prazer estar aqui. Eu sou um fã declarado do Paulo Miklos. Delícia, é um prazer estar aqui entre amigos, né? Uhum. Na Mix, que é um... aqui é a sua casa, meu. Que eu tô em casa, à vontade. E é uma delícia estar com vocês aqui conversando, falando sobre música, essa paixão que é nossa. A gente poderia falar sobre música, falar sobre cinema, falar sobre teatro, falar sobre... Vamos, que as paixões são muitas. Você é um cara multitask, né? Várias coisas. São muitas paixões. Baita ator, baita músico, cantor, tudo mais. Eu sou muito fã. Hoje a gente vai conversar aqui, Paulo, sobre uma música que você acabou de lançar. Vamos. A história sobre... A gente vai falar da música, mas também falar um pouco de como é que foi toda a gênese deste álbum, que foi... ele nasceu durante a pandemia, né? As músicas, já era uma ideia de... Como é que foi isso? Já era uma ideia de... Peraí, eu tô aqui em casa, eu vou fazer um álbum, uma ideia de álbum, ou eu vou compondo e vou ver onde eu vou chegar com isso. Como é que tava rolando ali durante esses meses, esses 2 anos, talvez, né, de pandemia? Então, eu conversei com muitos colegas meus e muita gente ficou travado durante esse período, né? Porque foi um período muito difícil, meio claustrofóbico, né? A gente ficou trancafiado e distante dos parceiros, distante dos músicos com quem a gente sempre troca, né? Informação, toca junto, enfim, divide essa paixão pela música, né? E distante do público. Uhum. Então foi uma situação muito diferente, assim, e difícil também. Então eu acordava de manhã e a gente tava naquela maluquice de passar spray em tudo. É verdade. Né? De tirar o sapato, de lavar as mãos, e tudo muito, muito tenso, né? Com muitas incertezas e tal, e dividindo isso com as pessoas, mas sem poder ver a família. Uma coisa, e ao mesmo tempo no nosso núcleo, a gente ficou com as crianças fazendo aula remota em casa, né? Foi uma convivência intensa num período longo, maior do que a gente imaginava, né? E um belo dia eu comecei peguei o violão e, por acaso, assim, comecei a dedilhar uma coisa e acabei fazendo uma canção, uma primeira canção. É a canção que tá nesse disco novo, Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém, chama-se Um Sopro. Tá. Foi a primeira delas. E aquilo me deu uma satisfação tão grande. E eu falava de amor também na canção. E, enfim, foi uma coisa assim que foi como se abrisse uma janela pra gente poder respirar. Entendi. E eu comecei então voltar no violão num outro dia e comecei a fazer uma segunda música, uma terceira. Comecei a acordar com essa disposição de falar, não, eu vou me dedicar a isso, né? E vou trabalhar uma canção aqui, ela vai ficar pela metade, tem uma ideia de um refrão, essa daqui começa assado. Comecei a ir em várias frentes diferentes, brincando e experimentando as canções e tal, até que eu me dei conta de que eu já tinha um punhado de canções, né? E elas tinham entre si uma certa familiaridade. Elas falavam sobre amor, sobre amizade, enfim, sobre preconceito em relação ao amor, né? E principalmente sobre convivência, sobre o afeto, convivência. Tudo isso é muito inspirado naquilo, né? Na proximidade com a família, no dia a dia, o que você estava observando, então, não sei, que talvez a gente não pudesse observar numa outra realidade. Sem né? dúvida, não né? sei, né? Eu acho que assim, essa convivência muito próxima, assim, que me fez falar da minha realidade. É muito confessional o disco, sabe? As canções todas. Eles falam da minha realidade, né? Da minha vivência com a minha esposa, né? E você veja que eu me casei em novembro de 2019.
Então foi assim, deu tempo de reunir todos os amigos, fazer uma boa celebração bonita da gente, né? E encontrar as pessoas e tal. Depois fizemos uma viagem muito gostosa, inclusive nessa viagem tinha um festival de cinema no Cairo. É incrível. Nós aproveitamos para fazer a viagem de lua de mel. Fomos pro Egito, uma coisa que eu nunca tinha imaginado, num festival de cinema, passar o nosso filme lá. E aí eu tive mais uma constatação incrível, como é a arte é capaz de levar a gente a uma situação... nossa cultura toda estampada na tela, os egípcios super se sensibilizaram, sabe? Vinham cumprimentar a gente, super impactados pelo filme que eles tinham acabado de ver. E aí a gente percebe como é uma coisa universal, né? A gente fala uma língua, uma linguagem universal, a gente sensibiliza, emociona as pessoas, né? Então, daí a gente voltou de viagem, né? E pimba. Pandemia em março, né? Então a gente nem sofreu, em princípio, assim, a gente não sofreu tanto porque a gente tinha acabado de chegar, encontrar todos os amigos e fazer uma viagem. Então quando fechou, isso vai demorar umas 2 semanas, né? Todo mundo pensou isso, né? Máximo um mês. Um mês, né? Daqui tudo bem, a gente susto. Até é bom pra dar uma descansada. Mas daqui a pouco, meu a gente foi vendo. Aí a gente começou a perceber que o negócio era bem complicado, diferente do que a gente imaginava, né? E a composição foi como se abrisse um portal para um outro lugar. Eu sempre tive um pouco essa relação com a música, de prazer, de me transportar, de me levar para um outro lugar, assim, né? Eu acho que a música tem essa capacidade de fazer isso com a gente, né? Como trilha sonora e tudo. Você acha que a música, como você falou, confessional, quer dizer, inspirada naquilo que você estava vivendo, a gente já teve aqui no Sabe Aquela Música, a gente conversou com a Luísa Sonza, com o Di Ferreiro, edições super legais, eles falando sobre a música confessional, essa música, expor a vida, expor os sentimentos e tudo mais. Você acha que é mais fácil para você falar sobre isso do que criar alguma história? Ou isso é uma coisa que sempre te acompanhou? Não, eu acho que assim, tem uma verdade muito mais inteira, né? Quando você trata de assuntos que você domina bem, que você conhece bem, né? Já dizia um poeta, fala da tua aldeia que você vai ser universal. Legal isso. E é exatamente isso que a gente estava falando do filme, por exemplo. Essa experiência do filme foi assim. Quer dizer, o egípcio viu aquele filme que a gente fez em São Paulo e entendeu tudo. Porque é pela emoção que a coisa vem, né? E a música, ela é pura emoção, né? E eu acho que a gente, então, fala sobre essas coisas que a gente conhece. É lógico, a gente pode tratar de N assuntos numa canção, né? Não existe um limite, uma coisa, ou temas que a gente não possa tratar, né? Mas, sem dúvida, é muito mais divertido você falar sobre coisas que você tem intimidade. Que você tá sentindo com força ali, né? Eu acho que isso, sei lá, gera canções mais carregadas de emoção. Mais inspiradas, né? E como intérprete eu penso assim também, cantando, né? Quando você canta uma música que você ama, que diz muito a seu respeito, né? Então, por exemplo, eu canto uma música do Sabotagem, que eu fiz uma homenagem pro Sabotagem, um rapper paulistano, né? Que foi assassinado, mas com quem eu trabalhei num filme também, Um Invasor. Baita filme legal, meu. Muito legal. Eu fiz uma canção em homenagem pra ele. O Sabotagem Está Aqui, é o nome da canção, né? Mas no show eu canto também uma canção do Sabotagem, um rapper dele chamado Um Bom Lugar. E que eu arranjei um jeito, inventei um arranjo pra fazer isso, né? E ele sai carregado de uma emoção, porque tem um sentido ali da homenagem. Quer dizer, essas coisas potencializam na canção. Na hora que você vai cantar, esse desejo de você passar uma emoção que você tá sentindo real, acho que isso amplifica de um jeito inexplicável, assim. E na sua casa, como é que foi essa... Você falou a primeira canção, Sopro, depois eu comecei a trabalhar as outras. Como é que numa situação
de pandemia, você em casa o tempo inteiro, como é que você fazia para esquecer? Você tinha um canto ali na sua casa, um espaço? Não, pessoal, tô aqui, tô pensando em música agora, e aí as pessoas da casa respeitavam, família respeitava. Como é que era essa dinâmica de composição em casa, meu? Isso é o mais divertido, né? Era um pandemônio total, a galera fazendo aula remota e tirando as dúvidas, e um falando com o outro. Tem a Rosa de 11 anos, o Max que tem 15. Hoje, né? Na época, você imagina que foi dos 9, né, aos 11, e o Max dos 13 aos 15, quer dizer, cada uma dessas idades, né, épocas de explosão, né, de novidades, de coisas e tal, e você tá preso em casa. Eu acho que as crianças foram as que talvez mais sofreram, né, com essa situação de estar no isolamento, né? Mas, assim, então era gato, galinha, cachorro, tudo ao mesmo tempo, entendeu? Lá em casa, e eu tava sentado na sala. Eu sentei num canto da sala com violão na mesa que a gente tem lá, e eu comecei a fazer, abri o laptop, comecei a brincar com as letras, e aí eu fazia uma correção aqui, mudava uma ideia, tal, cantava um pouquinho, tal, e enquanto isso o couro tava comendo. Entendi. A coisa toda acontecendo, tudo de casa, e isso interrompendo para fazer os serviços domésticos, né? Tudo lavar louça, varrer, mexer, limpar a caca do cachorro, fazer, sei lá, aquela coisa. Tem até tartaruga em casa. Caraca. Então tem uma população. Tem uma boa população pra tomar conta, inclusive, né? Então tem que cuidar dessa claro. bicharada toda e dos humanos também, né? E da saúde mental. Então foi muito legal, mas foi divertido, porque essas coisas acabaram entrando nas músicas. Então, por exemplo, tem uma música que fala sobre um jogo de cartas, que era uma coisa que a gente fez bastante durante a pandemia. Fizemos ali um carteado, aquela coisa assim. E eu brinco nessa canção, Se o Amor Ainda Existir, chama. Eu brinco nessa canção, falo sobre essa coisa da sorte, de negociar com a sorte, né, e tal. E que eu não blefo, que eu não sou de blefar quando eu canto. Eu falo na canção, né? Então essa convivência e as coisas que a gente fez durante esse período acabaram entrando e fazendo parte das canções. E foi assim que veio É Assim Que Eu Sei. É Assim Que Eu Sei veio assim. E dá pra você identificar perfeitamente nessa canção, em especial, que a gente vai conversar, a minha relação com a minha esposa, que é uma mulher que trabalha, assim como todas as mulheres, enfim, né? Mas é divertido porque, inclusive, um comentário que eu ouvi é que tem uma canção, por exemplo, do Roberto, que fala sobre rotina, e que é o homem saindo pro trabalho e a mulher à espera dele, né? Que é uma coisa de uma época, né? Hoje a gente vive uma outra época, e essa canção, ela é dessa nossa época. Da época, né? atual, que tá acontecendo hoje. Né? Então, é a realidade que eu vivo. A minha esposa, ela é uma executiva, produtora executiva e tal, tem uma produtora de áudio, de vídeo, trabalha com coisas próximas, né, de mim, mas tem um dia cheio de afazeres, de reuniões e tudo mais. Então a gente vive muito essa coisa eu comento na música, eu tô esperando ela chegar em casa. Então ela tem uma lista de afazeres. E aí eu brinquei, normalmente ela vai riscando da lista as coisas que ela vai terminando de fazer, e aí eu brinco na canção, eu falo, agora ela tá me procurando, eu sou o primeiro da lista. Eu acho, cara, essa frase é incrível, é linda na letra, cara. Eu sou o primeiro da lista, agora eu sou o primeiro da lista. Porque é uma coisa que é só esperar, ela nunca me perde de vista. Né? Ela não me perde de vista, ela passa o dia trabalhando, mas não me perde de vista. Agora está me procurando, sou o primeiro da lista. Então é para dar essa dinâmica de que, olha, eu sei que vai chegar o meu momento, porque agora ela está trabalhando, ela está ocupada. Sim. Então é muito divertido quer dizer, não é uma inversão de valores, é como as coisas são agora, né? Para quem tem uma cabeça antiga,
se liga, entendeu? Eu acho que o disco tem muito isso de colocar uma situação, uma preocupação em deixar as coisas muito equilibradas, com muito respeito na relação, né? Porque eu tô falando sobre amor e tô falando sobre as relações entre os apaixonados, né? E aí, nesse sentido, então, essa canção, ela fala, por outro lado, também tem uma coisa divertida, que foi o que detonou o começo da canção, tanto que ela tá no começo, um dos primeiros versos da canção, é essa coisa da gente comentar uma expressão popular, né? E olha, salgou demais o prato, né? Salgou essa carne, tá salgado, o macarrão, não sei o quê. É porque ela tá apaixonada, ou tá apaixonado, o chefe tá apaixonado, né? Porque botou sal demais, né? Carregou no sal. Então eu brinquei, eu comecei a me questionar quais são esses sinais de que a pessoa tá apaixonada, né? Que sinais são esses? E os sinais, então, quer dizer que se ela salgou demais o prato é porque tá apaixonada. É assim que eu sei. Entendi. Então começou a surgir aí a ideia então como é que eu sei, né? E aí até que chegou um ponto que a própria aquilo que é motivo de perrengue entre o casal, entre qualquer casal, que são as pequenas chateações da vida cotidiana, né? De convivência, que seria, por exemplo, a toalha molhada em cima da cama. Sim, então sempre um toma banho da letra também. Joga uma toalha molhada em cima do teu travesseiro, entendeu? Aí você fala, poxa, você jogou a toalha molhada no meu travesseiro, né? Desculpe, não sei o quê. Daqui a pouco, pum, toalha molhada no travesseiro. Então a canção brinca com isso, porque 2 vezes durante da primeira e da segunda vez da repetição da música, sempre a toalha tá molhada, e que de repente esse pode ser um sinal, né? Que é uma coisa que me fez pensar também, como é que os casais, que sinais existem para os casais que, olha, hoje eu vou te usar, que é aquela coisa macunaíma, né? Para namorar, para brincar e tal. Como é que os casais se comunicam? Como é que dá essa comunicação? Como é que ela se dá, né? Ela se dá de N formas diferentes e não sempre explicitamente. Ela né? Hoje vai ter, hein? Porque a gente vai namorar hoje. Então, como é que eu sei? É assim que eu sei. Que demais. eu sempre acho que tem muita beleza nas falhas ou naquelas coisas do dia a dia da outra pessoa. Então, assim, até os hábitos imperfeitos das pessoas, se você olhar com atenção devida, você vai encontrar a beleza naquilo, você vai encontrar as sutilezas da beleza naquilo, né? E a letra da música, eu acho muito legal como você comenta esses detalhes. Se você é um cara que observa esses pequenos detalhes do dia a dia da pessoa, você fica... Às vezes coisa que a pessoa não tá nem olhando, sua esposa não tá nem olhando, você reparou naquilo e você encontrou uma beleza naquilo? Eu acho que isso existe com certeza, né? Eu acho que a gente tá sempre... e é uma coisa também da paixão, do amor que a gente tem, né? Eu acho isso também. Do amor no sentido mais profundo. Mais profundo, né? Isso. De aceitação do outro, de percepção, né? De você ser fã do... Isso. E aí o jeitinho como de uma risada, né? Ou então um tique, uma maneira de se repetir alguma coisa. É isso, eu também concordo com você. Né? Essas coisas são tão... São características da pessoa amada. São coisas que você convive com, porque faz parte. E então ela... E tem muita beleza nisso, né? Tem muita beleza ela no imperfeito, né? Entendeu? E essas coisas que são só dela, ela é o que define a pessoa. Então é uma coisa inspiradora. Uma vez eu li uma frase que eu acho muito legal, e acho que tem muita relação com o sentimento profundo e certo do amor, que é quando o imperfeito se torna mais que perfeito, né? Eu acho isso muito, muito legal. E as sutilezas, elas nos levam a isso, né? Nos carregam a isso. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para você, Paulo, observando toda a sua
trajetória musical desde o início lá nos Titãs, as músicas que você cantava nos Titãs, você sempre teve aquela coisa rock and roll, as canções mais fortes dos Titãs, né? E no começo você tinha basicamente nenhuma canção de amor, ou quase nenhuma, no seu repertório. E isso foi a sua carreira. E mesmo dentro dos Titãs foi caminhando para uma coisa mais para falar de amor. Como é que isso se deu na sua carreira? Na verdade, tinha canção de amor desde o início, né? Desde a primeira. Sonífera Ilha é uma canção de amor. Só que a gente... Sonífera Ilha é uma canção de amor. Né? É uma canção de amor e enfim. Mas você tinha aquelas porradas, né? Massacre. Exatamente, mas é que eu comecei a me divertir muito de cantar no berro, né? De poder fazer qualquer coisa. Então, Sonífera Ilha, que foi o primeiro grande sucesso nacional. A música que chegou aos Titãs com Sonífera Ilha. E ela era super melódica. Então, ali eu pude cantar com melodia, fazer uma coisa assim, e a gente ficou reconhecido nacionalmente, né? Foi uma coisa maravilhosa. Mas logo no Cabeça Dinossauro eu já tava gritando estado de violência e outras coisas até mais. Na televisão você tinha algumas coisas que não eram tão... Mas você tinha lá pavimentação. Isso. Né? Tinha umas coisas meio... Tinha, com certeza. E é uma coisa bacana, porque eu acho que assim... eu sempre gostei de experimentar todo o range, toda a possibilidade, né? O arco todo de possibilidades. Você cantar de uma música... melódica até o grito mesmo, todas essas possibilidades de expressão sempre me interessaram muito. Eu não queria ficar preso numa coisa de achar que eu sou um cantor, eu sou bom mesmo no grito, eu só sei fazer isso, eu quero continuar gritando e tal. Ou então não, eu vou fazer isso porque Sonífera Ilha já, entendeu, me consagrou como um cara melódico, então eu não vou sair gritando. Então eu acho que qualquer coisa vai diminuir, restringir a gente, né? Sim. Então eu adorei, porque durante toda a carreira com os Titãs me deu a possibilidade de cantar músicas maravilhosas dos meus parceiros, né? De banda. Não, por exemplo, Isso, do Tony Bellotto, né? Já numa fase um pouco mais avançada ou então, por exemplo, fazer o acústico, que foi um sucesso tremendo. Cantar músicas mais melódicas, né? Com orquestra. Sim, então era do punk à orquestra. Então, no começo dos Titãs era mais agressivo, um pouco mais agressivo, mais, como você falou, mais gritado e tal. E isso foi caminhando por uma né? Foi avançando. Você falou, você experimentou muito, mas eu tenho uma divertido, eu vou pro show. O show tem toda essa montanha, a montanha russa toda, entendeu? O que é muito divertido, que tem a hora que você levanta e pula e grita, e tem a hora que você namora e dá beijo. É verdade, né? Tem todos esses momentos. Tem todos esses momentos. A gente, você falou de Isso, que é uma canção maravilhosa. E também tem uma música dos Titãs, que é uma das que eu até mais gosto dos Titãs, que é Provas de Amor, uma música sua. Música minha, Provas de Amor. E eu acho uma música linda, né? Uma letra bem contundente, assim, né? Bem, é falar de amor de uma outra forma. Ouvindo Isso, ouvindo Provas de Amor, e ouvindo, depois você cantou Estou Pronto, enfim, a gente até já falou sobre a música, agora a gente tá... Como é que o que mudou na sua visão de amor? Porque a gente ouvindo, principalmente Provas de Amor, que você fala assim, não existe amor, existem provas de amor. E agora não, agora você já está cantando de uma outra forma, está cantando o amor de uma outra forma. O que mudou? Ou não mudou nada, foi só uma fotografia, uma visão diferente de como você já acreditava no amor? O que mudou? Pois eu acho que sempre vai mudar. Isso que é o interessante dessa temática, né? Então, por exemplo, Provas de Amor, eu dizia, não existe o amor, né? Só existem provas de amor. Né? Aí eu fiz uma outra canção com o Sérgio Brito, que para me provocar, ele colocou um verso, porque eu sei que é amor, eu não peço nada em troca. Porque eu sei que é amor, eu não peço nenhuma prova. Ah, tá, entendi. Entendi. Então, resultado, a gente quando fala de amor, uma hora a gente fala uma coisa, outra hora a gente fala exatamente o oposto. E faz todo sentido. Entendi. Né?
Então, é isso que é interessante, eu acho, que a coisa está sempre cambiando, né? A gente nunca dá conta de falar de uma maneira definitiva. A gente sempre tem um outro ponto de vista, né? Ou de sentimento, né? Para colocar, ou uma configuração diferente, né? Que nem eu estava falando agora do É Assim Que Eu Sei. É o cara que tá em casa, né? E que aguarda pela esposa que vai chegar do trabalho e ele tá se perguntando, como é que eu sei, né? É assim que eu sei. Ele tá se dando conta de que são quando ela faz certo tipo de coisa, é um sinal de que ela tá ligada nele, que ela tá apaixonada, né? Então... como é que você leva o amor no dia a dia? Como é que é essa relação de amor no dia a dia? Considerando esses... o tanto que pode acontecer e o tanto que essas emoções... Como é que é para você? É tranquilo levar uma relação no dia a dia de amor? Então, nunca é tranquilo, completamente tranquilo, né? Inclusive tem uma outra canção que eu fiz pra minha musa, né? A gente estava aqui falando sobre isso, sobre que o disco é todo muito confessional e que essa canção É Assim Que Eu Sei, que a gente está tratando aqui, eu falo da minha relação com a minha esposa, né? Mas tem uma música que eu fiz para ela, especificamente nesse disco, que eu chamei de Mansa. E isso para provocar ela, porque ela é tudo menos mansa. Entendi. Então, só para responder a tua pergunta, de que realmente nunca é uma coisa tranquila, né? Eu acho que no momento em que você fica relaxado e desatencioso, é um momento muito perigoso. Entendi. Das coisas desandarem, de você não dar atenção, né? E tem uma outra canção no disco que fala sobre um misto de todas as coisas, que é uma tentativa de explicar o que aconteceu numa relação que de repente deu certo. Ele não sabe explicar por que aconteceu, mas a única coisa que se coloca na canção é que ela estava muito só. O ex dela deixou ela muito sozinha, ela estava muito sozinha quando chega a pessoa dessa canção, né? E depois se desfaz, o casal tudo se desfaz, o casal se separa, e aí ele fica tentando explicar isso, um misto de o que aconteceu, um misto de todas as coisas, não consigo explicar, né? E foi justamente ele deixou ela sozinha, né? Então é isso que é essa desatenção, né? E essa distância, que é uma coisa que a gente tem que cuidar sempre. Né? Concordo com você. Te ouvindo você falar, me ocorreu uma coisa. Quando você aprende sobre o amor, quando você escreve sobre o amor, ou seja, você ali foi lá escrever uma música e no momento da composição, você nota uma coisa que, sei lá, um detalhe que você... com certeza isso acontece. É quase que uma terapia, né? De autodescoberta, você escrever as canções, né? De descoberta, de se definir, né? Interessante. Procurar isso, definir o outro, né? Numa dedicatória que você está fazendo, uma música dedicada para alguém, mas como é que como você vai chamar a pessoa, como é que você vai definir as coisas e tal. Então é uma construção do nada, assim, né? Com rimas, com tudo, com melodia. Então é uma coisa tocante também, que você se emociona no meio dessa história de descoberta. Então foi uma coisa assim fantástica poder compor essas canções durante esse período difícil aí. Foi uma experiência única. E Paulo, como é que era assim? Então você tá ali na sua casa, compôs e tá todo mundo fechado. Você mostrava as músicas você mostrou pra sua esposa e falou assim, mostrava. Olha o que eu fiz pra você. Vem cá. Alguma coisa eu cheguei a mostrar, mas eu não mostrava muito. Guardava e tal. Ficava. Eu tenho um aplicativozinho que eu posso escrever a letra e gravar o áudio, né? Então eu ficava no meu celular,
e aumentando o número de musiquinhas lá dentro e tal, e eu ficava feliz, falei, puxa, olha só, eu tenho aqui as musiquinhas e tal, mas não ficava, inclusive acho que é uma coisa muito minha, assim, eu não costumo cantar, sabe, sarau, eu tenho uma paura, quem me conhece sabe, de roda de violão, é o tipo da coisa que eu tô sempre fugindo e tal. É uma característica minha, porque eu não tenho repertório, eu não sei se eu vou saber o que tocar, e eu acho fabuloso quem senta e começa a desfiar um monte de músicas, né? E não importa o que, né? Não importa se são todos os Gonzaguinhas do mundo, mas dá conta de alegrar a galera, e isso é muito bacana, entendeu? Mas eu não me vejo nesse lugar. Entendi. Não é o seu espaço esse. É divertido, é engraçado isso. No entanto, se entrar no palco, pra mim, é uma coisa que tudo acontece. Eu posso estar... assim, posso estar doente, posso ter um problema sério, posso ter uma coisa acontecendo na minha vida muito difícil, uma complicação incrível. Quando eu entro no palco e estou diante do público, tudo acontece meio que magicamente, assim. E eu já te vi várias vezes no palco e você é incrível, incrível. Eu estava até comentando com a Alessandra sobre, que é a diretora aqui e produtora do Sabe Aquela Música, sobre os shows do Titãs. Então, ali eram, 8 no palco, e eu ali na plateia só conseguia te ver, só conseguia olhar pra você, porque você dominava a cena. Isso assim, aquela coisa do frontman, com tanta coisa acontecendo, tanta informação, instrumentos, backing vocals, posições diferentes, e eu te via sempre assim, o cara ali era o cara que eu queria ter na minha banda, Bora, Vika, vamos fazer essa banda. Pô, era se eu tivesse uma banda, tá ali, eu tinha quando era moleque e tal, mas, cara, quem que não queria ter um Paulo Miklos, né, dominando o palco? Então, eu não consigo imaginar um dia ruim seu no palco, tamanho era o... Pois é, mas eu tenho essa coisa o momento do palco, é um negócio sagrado onde as coisas acontecem, assim, né? É dar um clique, assim. E aí você tem sempre uma disposição especial para estar lá, para entrar com intensidade, com vontade, com desejo, né? E isso sempre foi assim. E eu, por exemplo, essa convivência com os Titãs, com tanta gente talentosa e performática, quer dizer, era um ambiente pra mim maravilhoso, uma delícia. Eu deitava e rolava sempre a vida inteira, porque mesmo que eu não tivesse com a palavra, não sou eu que canto a música, tanto faz. Eu tava virando cambalhota do mas atrás. É isso, eu tava tocando sax, eu ficava olhando, caraca, o Paulo tava plantando bananeira ali atrás. Incrível, cara, incrível. E o clipe de É Assim Que Eu Sei? Eu ia te perguntar uma coisa. Você, como ator, né, uma pessoa de cinema, de TV, enfim, como é que foi pra você o clipe? Você trabalhou, você opina, como é que você vê os atores, a coisa acontecendo ali, aí já falando como uma pessoa de cinema, como é que você trabalhou o clipe? Eu deixei muito a cargo das pessoas com quem eu trabalhei, né, com o Melquiades, o Ricardo Melquiades, o diretor, que também é o roteirista, né? Ele apresentou a ideia dele, eu adorei. A gente conversou com a Renata, que é a produtora executiva do clipe, também é minha esposa, né? E o Edu Nóbrega também opinou, e nós juntos chegamos à conclusão de que seria legal ter um casal de verdade, um casal casado, que a gente convidasse e tal, porque essa cumplicidade poderia ficar explícita, né? Essa proximidade entre o casal e tudo mais, né? Então a gente convidou a Mariana, né? E o Bruno, e aí eles foram fabulosos, foi incrível, assim, né? Eles fizeram um trabalho lindo, são 2 atores incríveis, né? E aí foi divertido porque nós fizemos tudo de forma caseira, realmente, foi tudo filmado dentro da minha casa. Então aquele corredor por exemplo, tem um momento divertido no roteiro, que eles se conhecem porque ele errou a porta
no edifício e bateu na porta dele sem querer, achando que era um 6 e era um 9. A porta. Então a gente foi lá botar um 6 e um 9 nas portas no corredor de casa, que virou um apartamento e tal. Aí nós decoramos todo o nosso quarto para ser o quarto do casal, totalmente diferente da casa, pintura. Fizemos, né? Tem uma coisa muito legal do pessoal da arte. Teve toda uma equipe bacana que trabalhou junto com a gente, né? E que decorou, que fizeram objetos de cena. Tem muita coisa bacana de detalhes quando a gente faz um clipe que nem sempre tão aparentes, assim, né? E pra mim sobrou aquela coisa do músico mesmo, de fazer o playback da música, né? Que é uma coisa que eu sei bem porque eu faço há 40 anos. Você tava tranquilo com isso? Tranquilo, né? Não, você tava tranquilo com tudo, com câmera, com playback. Eu não tinha que atuar, tudo, né? Entendeu? Não tinha personagem. O personagem era eu mesmo, aquele cara que compôs a música. Então, a única diferença é que eu tô careca nesse clipe, bem carequinha mesmo. Porque eu tinha acabado de ser raspado o cabelo num personagem que eu vivi num presídio em Curitiba. No filme Estômago 2, né? E aí eu participei do filme do Marcos Jorge, Estômago 1, e agora nós acabamos de filmar o Estômago 2, né? E aí no meio da história, sem querer dar spoiler no filme, mas a galera contrária dentro do presídio me pega de jeito e me raspam o cabelo pra me humilhar lá dentro, né? E entre outras coisas, né? E aí eu tô de volta, vou fazer meu clipe, mas não tem mais cabelo. E daí você ficou com o style do filme mesmo. Aí é o seguinte, vamos lançar moda, né? Claro. Quem é esse cantor careca? Que legal, cara, que legal. Então vamos ouvir Assim Que Eu Sei. Vamos ouvir. Vamos lá. Vamos. Assim que eu sei, ela salgou demais o prato. É porque está apaixonada. É assim que eu sei, é assim que eu sei. Cansada do trabalho, correu pra me encontrar em casa. É assim, eu sei que pode ter sido por acaso, coisas que não têm um significado, mas eu sei, quando ela deixa subentendido, preciso dar atenção a isso. É assim que eu sei, nossas roupas misturadas, os sapatos nos pés trocados, toalhas molhadas nos travesseiros. É assim que eu adivinho seus desejos. É assim que eu sei. Ela passa o dia trabalhando, mas não me perde de vista. É assim que eu sei, é assim que eu sei. Agora está me procurando, sou o primeiro da lista. É assim, eu sei que pode ter sido por acaso, coisas que não têm um significado, mas eu sei, quando ela deixa subentendido, preciso dar atenção a isso. É assim que eu sei, viagens que sonhamos fazer, maratonas nas séries da TV, toalhas sempre sob os travesseiros. É assim que eu adivinho seus desejos. É assim que eu sei. Cara, demais. Demais. Obrigado, gente. E as toalhas sempre sobre os travesseiros. Sempre ali. Sempre. Isso é um problema. O que seria um problema pode ser a solução. Pode ser a solução, é isso aí. É assim que eu adivinho os desejos dela. É incrível, essa música é linda, cara, é linda. É linda mesmo, parabéns, Paulo. Que bom, que delícia. A gente falar sobre seu repertório, enfim, sua carreira maravilhosa, cara, você é um cara incrível, meu.
Oba, obrigado. Você é um cara incrível. Ô, Vic, é um prazer estar aqui com vocês, dividir essas... E a gente poder falar, assim, sobre o fazer das canções, né? É tão gostoso, é tão divertido. Eu amo ouvir os autores falando, dos compositores, falando sobre as inspirações, sobre de onde que eles... Por que a música é desse jeito, ou não é do outro. Enfim, saber desses mistérios, esses detalhes, mistérios, né? É verdade. Às vezes você gosta da música, e a música também, as pessoas tomam as músicas pra si. Essa que é o grande barato de você fazer as músicas, que ela seja trilha sonora da vida dos outros também, e tenha outro significado, né? Então é divertido falar do significado que tem pra gente, mas a gente já sabe que é muito mais do que isso. Vai chegar nas pessoas e elas vão tomar pra si. A gente fala muito disso aqui, muito, como as músicas, elas entram na vida de uma pessoa e sei lá, a pessoa entende a música daquele jeito, a letra daquele jeito, e é um pouco diferente do que o autor fez, mas é minha música essa agora, né? Conta minha história. Conta a minha história, fala da minha história com o meu amor. Enfim, fala, isso é a minha cara e tal. Aqui lógico que o compositor nem sabe. Isso. Aqui a gente conta essas histórias, Paulo. A gente essa que é a nossa ideia aqui. Uma delícia de podcast. Muito obrigado. Uma ideia da Alessandra. Ela que desenvolveu a ideia. Ela faz foi uma tudo ideia aqui. Maravilhosa. Muito, muito obrigado, Paulo, de você ter vindo. Eu que agradeço, gente. Vamos marcar o seguinte: em algum tempo você volta e a gente fala de mais uma música desse álbum. Vamos, com certeza. Vamos, a gente tem um álbum aí pela frente. Tem um álbum, eu já falei de tantos aqui, só nessa história. Mas foi bom que foi sobre o álbum, um pouco da onde que veio essa canção, assim. Sim. E as primas irmãs dela. E nós vamos ter mais canções pra gente falar. Vamos. Super obrigado, meu amigo. Super beijo pra todos. Um baita abraço pra você, um beijo e nos vemos em breve. Sim, com certeza. A gente fecha aqui então essa edição com o Paulo Miklos, maravilhoso, cara, incrível. Do Sabe Aquela Música. Você pode vir em todas as plataformas de streaming. O Sabe Aquela Música está em todas, mas também está no site da Mix. E também segue a gente no nosso Insta, que é Sabe Aquela Música.podcast. A gente vai colocar umas curiosidades, uns vídeos do Paulo Miklos, tem umas coisas super legais, tá tudo registrado, vocês vão ver tudo lá. Um abração. Oba, abração. Nos vemos, valeu, um abraço. Você ouviu Sabe Aquela Música?